Bom dia, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento às nossas aulas de história, a gente vai para a segunda parte que trata sobre expansão e ouro na América Portuguesa, tá? E nós vimos anteriormente que a mão de obra indígena já não era predominante, começaram a usar muito a mão de obra escrava a partir do momento que se instaura a mineração no Brasil especialmente, mas o escravo não vai trabalhar diretamente na mineração. A gente vai ver que as atividades dele são outras, raramente ele era usado para mineração, tá? E nós vimos também que os bandeirantes começam empreitadas não mais para resgatar indígenas território dentro do Brasil, mas sim para poder encontrar ouro nos diversos territórios que aqui existiam, tá? Mas, no primeiro momento, as relações eram de fome. Por quê? Porque muita gente estava preocupada em encontrar ouro, especialmente na capitania que incluía hoje os territórios de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esses três territórios formavam uma única capitania a princípio, tá? E buscavam, especialmente no território que corresponde hoje a Minas Gerais, o ouro. Entretanto, como a ocupação era muito grande em buscar esses metais preciosos, não havia grande preocupação com o plantio, o que resultou em fome a princípio. Com o passar do tempo, as pessoas foram começando a plantar arroz, feijão, foram começando a criar galinhas e os metais preciosos foram sendo descobertos, em especial o ouro, e aí começou a haver trocas de mercadorias, um punhado de ouro em troca de um pouco de comida, de uma galinha, etc. Começa o comércio local e com isso vai começar a surgir o processo de urbanização. É necessário dizer também que nesse momento se solidificam as artes no Brasil, né? Se estimula especialmente o barroco com o aleijadinho, tá? Então é importante a gente salientar que é um momento de grandes mudanças sociais, com o surgimento inclusive do que a gente veria ali, o germe de uma classe média urbana, tá? Isso não foi pacífico. Houve a Guerra dos Emboabas, por exemplo, entre 1707, perdão, e 1709, né? Uma luta para a exploração das jazidas de ouro recém-descobertas, especialmente na região que hoje é Minas Gerais. Então, os bandeirantes paulistas queriam a exclusividade de exploração do território e entraram em confronto, especialmente com os portugueses que ali estavam, que usavam umas botas é, que os paulistanos na época, os paulistas chamavam de emplumadas, né? E o emboaba é uma palavra que se refere a esse tipo de bota, daí o nome, mas não eram só, tá, os portugueses que estavam ali lutando contra os paulistas. Havia uma série de imigrantes de outros locais, especialmente do Nordeste, que para escapar da miséria já começavam a migrar para esse centro para tentar explorar o ouro. A verdade é que os conflitos acabaram rolando e os portugueses, os emboabas, saíram vitoriosos, tá? Isso resultou na separação da capitania do Rio de Janeiro. Ela começa a ser uma capitania única e São Paulo e Minas Gerais ainda ficam em conjunto, tá? O líder dos emboabas é um cara chamado Manuel Nunes Viana, tá? E é curioso porque ele não se torna o cara mais rico do local. Vocês vão ver que os caras mais ricos dos locais são os grandes comerciantes. Os donos das minas que seriam exploradas não necessariamente se tornam os caras mais ricos, tá? Mais tarde vem também a disputa pelos diamantes, né? Em locais como Diamantina, que hoje corresponde a Minas Gerais, né? O que aconteceu? A coroa portuguesa também dividiu aqueles lotes onde se exploravam os diamantes e o ouro, em especial nesse momento os diamantes em Diamantina foram muito importantes, né? Cria o governo português cria uma tal intendência dos diamantes em 1634 e cobra dos habitantes locais para que eles deem uma parte do que era descoberto, tá? E aí se cria os intendentes, né, que são aqueles que fiscalizam para a coroa a exploração desses diamantes, né? E aí o que aconteceu? A coroa portuguesa tomou para si os locais de exploração, dividiu em alguns lotes, expulsou alguns moradores que eram donos das terras e colocou homens brancos para administrar a região, entre eles um intendente, que é esse cara que entregava as coisas para a coroa. Pois bem, ele tinha o poder de vida e morte. Ele decidia, a partir de um pré-julgamento, quem morria e quem vivia. E o grande centro dessa discussão era se os caras tinham desviado diamantes ou não, né? Bom, isso vai gerar uma série
de rebeliões mais tarde e vira a tônica desse Brasil minerador, né? Então o que, que vai acontecer? Vão surgir nomes importantes nessa época. O João Fernandes de Oliveira, que acumulou muita fortuna, né? E ele casou com Chica da Silva, uma ex-escrava. É aí que aparece essa figura emblemática das relações históricas brasileiras, que é a Chica da Silva, tá? Em 1771, o governo acusa grande parte do que eles chamam de contratadores, que são pessoas para quem eles distribuíram esses lotes e acabaram enriquecendo descobrindo os diamantes. O governo acabou acusando de enriquecimento ilícito. E aí ele reassumiu mais presencialmente o controle total, o monopólio da produção de diamantes. Porque quando ele dividiu os lotes entre habitantes brancos, ele deu maior autonomia para que eles explorassem os diamantes, fiscalizados, é claro, pelos intendentes. Mas como esses caras foram enriquecendo muito, e a coroa portuguesa cresceu os olhos e falou: bom, esse lugar aqui é importante, e passou a controlar de maneira mais próxima, tomou de vez a terra para si, tá? Bom, o que a gente pode perceber é que alguns estudos da época mostram que a economia de Portugal, entre 1700 e 1715, né, enriqueceu, e grande parte do ouro do diamante produzido foi parar na Inglaterra, porque eles aumentaram as relações comerciais e ingleses compravam muito esses metais preciosos, né? E aí grande parte do ouro do Brasil e dos diamantes brasileiros foram parar ali na Inglaterra, tá? Quais foram as mudanças nesse território, então? Ocupou-se muito as vastas áreas do interior brasileiro, então começaram a explorar, né? Floresceu uma vida urbana, a capital sai de Salvador, vai para o Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque havia um porto ali que era muito usado para embarcar ouro para a Europa, né? E consolida assim um mercado interno, porque Minas Gerais, né? É, hoje Minas, mas naquela época englobava territórios de Mato Grosso e Goiás também, né? Comprava ouro de vários locais e mandava para determinadas cidades que estavam se formando e precisavam desse ouro para se solidificar, né? Do Nordeste eles traziam gado, traziam farinha de mandioca, né? Africanos escravizados. De São Paulo saiu milho, trigo. Então começa a ampliar o mercado interno e grandes negociações começam a surgir. Floresce o comércio muito fortemente. Vocês vão ver que é a partir dessa época que começa a haver uma separação de territórios muito mais clara. A Capitania de Rio de Janeiro separou por causa do porto, como vocês podem perceber. São Paulo e Minas Gerais vão separar. Mais tarde vão surgir territórios como Mato Grosso, Goiás e etc. Tá? Bom, população mineira, tá? Em 1776, 70.769 brancos, 82 mil pardos, 167 mil negros, tá? Era uma população predominantemente de mestiços muito pobres. Poucos ricos estavam no território, tá? E aí vamos entender, porque Minas Gerais vai ser o local mais fundamental nesse contexto aí. Os escravos não estavam ligados diretamente à mineração, faziam outras atividades, como construção de estrada e casa, tá? E resistiram a partir do momento que perceberam que a coisa era muito brutal e começaram, por exemplo, a criar quilombos e desviar até algumas dessas riquezas, tá? Os homens livres pobres trabalhavam muitas vezes em trabalhos pesados e perigosos, e muitos na mendicância, eram mendigos, pediam ajuda, etc. As camadas médias eram formadas por militares, advogados, barbeiros, né? E os potentados, que são os chamados ricos, né? Não eram os donos das minas, não. Como a gente viu lá, como eu falei para vocês, o Manuel Nunes Viana, que era dono de mina, não, ele não era mais rico, tá? Os mais ricos eram os grandes comerciantes, né? Que aí os caras comercializavam mulas, cavalo, né? E foram se destacando na sociedade mineira também. Muitos comercializavam alimentos, etc. A pecuária. Bom, pecuária foi uma atividade muito importante nesse contexto, né? Ela vai se formando a princípio em torno dos engenhos de cana-de-açúcar,
os animais eram usados basicamente a princípio para atração, e depois a coisa muda um pouco, né? Então a gente vai ter o avanço da pecuária no Nordeste brasileiro, seguindo as margens do Rio São Francisco, e começa um processo de ocupação do interior do território brasileiro a partir daí, né? Era pouca mão de obra exigida, e o que se procurou ali era, na verdade, uma prática expansionista para encontrar as melhores terras, e solidifica, fortalece ali o descobrimento de territórios do Nordeste brasileiro. Mas o que mais importante ali da pecuária no Brasil é na região sul, porque ele era mais propício para a criação de gado, foi onde a pecuária se desenvolveu melhor. Os jesuítas, a princípio, foram muito importantes ali, tá? Nesse processo, até porque eles tinham os aldeamentos e precisavam ser abastecidos por alimentos, né? Começa a produção de carne seca e couro dos animais. A carne seca porque era mais fácil pela questão da conservação dela, né? Era melhor para ser conservada, e era muito consumida pela coroa portuguesa, inclusive nesse contexto, né? E no fim a gente vê o surgimento de novas fronteiras. Eu falei isso com vocês em aula anterior. No fim dos slides vocês têm aí para relembrarem. O que vocês têm que pensar é que havia um estabelecimento de fronteira antes da União Ibérica, ou seja, da junção entre Portugal e Espanha, e depois da União Ibérica. Então, porções da região sul, especialmente, territórios da região sul, eles começam a ser reivindicados, ora por Portugal, ora por Espanha. Então, são alguns conflitos que vão existir que a gente viu anteriormente. Eu peço que vocês deem uma revisada até para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, o ouro é fundamental para concluir, para o descobrimento de novos territórios, para o surgimento de uma urbanização, a ampliação do comércio, o fortalecimento no mercado interno, o surgimento de uma classe média, tá? Então, traz uma série de consequências importantes, e que, por isso, são marcantes para a consolidação da história brasileira da forma que a gente conhece hoje. Espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida, por favor, me falem durante as aulas, e a gente vai se falando aí para esclarecer a confecção da atividade. Grande abraço.